Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso curso. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento. E nessa aula de hoje a gente vai criar o nosso container, né, para que possa receber o nosso banco de dados. Na hora que a gente já tiver o container, aí a gente já começa a configurar utilizando o Prisma. Vamos utilizar o Prisma como ORM para que a gente possa já salvar, já criar o nosso banco, já ter as informações. Legal? Se você passou pelas aulas iniciais aí, você viu que a gente instalou o Docker, criou um container lá, a gente viu como que cria, só que a gente não vai criar o container naquele modelo, né, de URL. É o mesmo formato, não vai mudar, mas eu quero deixar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto para que toda vez que você for criar ou você for compartilhar com alguém, já possa ter as suas informações, que você vai querer ter um container da sua forma. Então, esse arquivo já vai ficar salvo para que possa ser criado do seu jeito, legal? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, como criar um container utilizando o Docker Compose. Então, a gente vai iniciar. Primeiramente, a gente passou aí por três aulas de Docker. Então, eu não expliquei detalhadamente, tá bom? Sobre esse detalhe. Mas é legal você acessar a documentação e dar uma estudada, que quando você vai utilizar uma ferramenta, é legal que você possa dominar ela um pouco ou ter um pouco de conhecimento sobre essa ferramenta. E a gente vai fazer o seguinte: primeiramente você vai abrir o Docker Desktop. Se você lembrar, a gente instalou o Docker Desktop, então você vai abrir ele e deixar ele funcionando. Não sei se você lembra, quando a gente instalou, a gente criou esse container aqui, para que a gente pudesse trabalhar. Então a gente vai fazer o seguinte: eu selecionei ele, eu vou excluir esse container que eu tinha criado, ó, ele não está mais aqui na lista. Eu vou deixar aqui de ladinho, depois de aberto, eu deixo ele aberto. Você pode minimizar, usar qualquer outra forma, mas ele tem que ficar aberto. Ou você pode fechar, mesmo assim ele vai estar aberto na sua área de notificação. É uma área que tem logo aqui embaixo no Windows, que ele fica aberto logo aqui, tá bom? Você não precisa se preocupar. A não ser que você queira dar um restart ou fechar a aplicação de verdade, tá bom? Mas do contrário, você abre a aplicação, dá um restart nele e deixa ele funcionando, e a gente vai criar agora o nosso Compose. Eu vou fazer o seguinte: aqui na raiz do meu projeto, eu vou criar um arquivo chamado docker-compose.yml, que é uma extensão que a gente vai utilizar, beleza? E aqui na primeira configuração, eu quero colocar a minha versão que eu vou utilizar, version. Aqui eu vou utilizar a versão 3.8, salvei. Aqui em Services agora, em Services, eu vou utilizar o serviço de Postgres com um S só, né? Senão depois você não vai conseguir. O container name, underline name, eu vou utilizar aqui, eu vou dar um nome de API. Eu vou colocar o nome de mensageiro, curso, mensageiro só. Só mensageiro, faltou um A aqui, legal? Então, aqui, container name, que esse aqui é o nome do nosso container. A imagem que eu vou utilizar aqui é do Postgres, né? A do Postgres. E eu vou utilizar a latest, que é a última versão recente. As portas, eu vou mapear as portas agora aqui para da 5432 para a porta 5432. Então, isso aqui é meio que padrão. A porta do Postgres seria essa mesmo. Então, eu quero pegar a porta do meu container e mapear ela com a porta do meu host, do meu localhost. Então, vai ser essas duas portas. E elas vão uma comunicar com a outra. Agora, as variáveis de ambiente, environments, eu vou colocar aqui o Postgres underline user.
user. Eu quero utilizar o mensageiro. Opa, dentro de aspas, não, é fora, tá? Mensageiro Postgres. Eu vou utilizar aqui o password, que é a minha variável de password. Mensageiro também, eu vou utilizar o mesmo nome. Postgres, underline, DB, que é o nome do meu banco de dados. Eu vou utilizar mensageiro também. E aqui é o PGDeira. Eu vou colocar aqui barra data, barra Postgres. Legal? E aqui embaixo eu vou colocar o meu volume de traço ponto data ponto pg, que eu posso, dentro de data eu posso colocar qualquer outra coisa. Ele vai criar dentro na raiz aqui um nome chamado data, e dentro vai colocar meu pg, que é correlação com o nome de PGDeira. E aqui embaixo eu vou colocar o caminho que está o meu banco de dados, seria que é o meu container, né? Que é o data barra Postgres. Legal? Então, basicamente, por enquanto, seria isso aqui, mas eu posso criar outros serviços aqui, então eu venho aqui embaixo, posso adicionar outros serviços aqui também, mas agora de imediato seria isso mesmo, isso aqui já é o suficiente para que a gente possa criar o nosso já container com essas informações. Nós vamos usar o Postgres, usar a versão 3.8, o nome do container que a gente vai criar aqui seria o mensageiro, o nome do usuário seria mensageiro também, então eu dei nome basicamente iguais aqui, para que a gente até na hora que for criar a nossa variável de ambiente, a URL de conexão com o banco de dados, então a gente usa as informações tudo iguais, mas eu recomendo a vocês ter basicamente colocar nome específico diferente, colocar um nome um pouco mais complexo, até para que vocês possam ter um pouco mais de segurança, tá? Eu estou utilizando essas informações aqui, porque eu estou repassando para vocês. Mas as minhas informações, quando eu crio, ela não é desse formato. Eu coloco umas palavras um pouco mais complexas. No password aqui, nós temos aí aplicações que podem gerar uma senha automático para gente, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança em conexão com o banco de dados, porque você vai estar trabalhando aí com dados do seu usuário final, perfeito? Então, falamos algumas informações, alguns dados aqui que pode ser relevante, e a gente vai agora criar. Eu vou aqui abrir o meu terminal, que é o Ctrl aspas, eu abro o terminal aqui no meu VS Code. Agora eu vou utilizar o comando aqui, ó, esse comando aqui, o docker compose app-d, legal? Então, esse é o comando. Eu poderia digitar aqui mesmo, ou eu poderia também escrever aqui no VS Code, mas eu vou escrever aqui, ó, docker compose app-d. Esse é o comandinho para que a gente possa, então, criar o nosso container. Então, se você observou aqui, ó, ele comentou que a versão está obsoleta, mas a gente utilizou ele mesmo, beleza? Ele fala aqui, criou como default e startou para a gente. Então, ele está startado. Ele foi rápido, por que ele foi rápido? Porque eu já tenho a imagem do meu Postgres aqui na minha máquina. É por isso que ele acaba deixando um pouco mais rápido. Então, a gente... e ele startou aqui para a gente. Vamos lá no Docker Desktop conferir. Legal? Ou você pode conferir aqui até pelo terminal mesmo aqui, ó. Eu vou dar um comando aqui no próprio VS Code. Ele fecha aqui para mim, ó, essa aba na lateral. Quando você aperta Ctrl B de bola, ele fecha e abre, beleza? Então deixa aí um espaço maior para que você possa utilizar no seu VS Code. Eu vou digitar o comando aqui, ó, docker ps, para ver se tem algum container ativo. Então eu tenho aqui o meu container que está há 2 minutos que eu acabei de subir, legal? Então se eu der um comando aqui também, docker ps-a, para me listar todos os containers que eu tenho. Tá aqui, ó, todos os containers, e ele criou só o mensageiro aqui para mim, que foi o que a gente criou agora há pouco. Então, docker, é só docker ps. Você vai ver o que está ativo, que está online. Só isso aqui.
E se a gente for lá no desktop também, e ele criou para a gente aqui também, API mensageiro, e ele já está ativo aqui para a gente, ó. Se você ver, ó, mensageiro, dentro do API mensageiro, que é o nome do arquivo que eu dei, o nome da minha aplicação, então ele criou o mensageiro para mim. Eu posso criar outros containers aqui dentro também, eu não preciso ter só esse container aqui, você entendeu? Então está mapeando aqui o localhost aqui para a porta 5432, e é a última versão aqui, pegou a versão corrente do o latest, né? Então a gente pode matar, mas eu vou deixar ele funcionando, que daqui a pouco a gente já vai criar vamos configurar o nosso Prisma ao nosso projeto, beleza? Então esse aqui eu vou fechar, que eu não vou utilizar mais agora. Eu vou dar um comando aqui, um Ctrl B novamente, para aparecer aqui as minhas informações. Listar, eu vou fechar e pronto. Então a gente criou aqui o nosso Docker Compose para a gente criar o nosso container. Isso aqui é uma das formas de você criar também aí o nosso container. Não sei se vocês perceberam, quando a gente criou, essa versão aqui estava depreciada. Você pode procurar, pode fazer uma pesquisa sobre uma versão mais corrente, qual é a última versão corrente, e você pode adicionar aqui. Mas, assim, vamos trabalhar com essa aqui, vamos seguir com essa, um pouco mais para frente a gente faz aí uma atualização nessas informações, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje é isso, valeu, um abraço e até a próxima aula.